Você já parou para pensar que em alguns momentos você pode estar sendo o vilão da sua própria jornada do herói? Sim, porque nem sempre o problema é o mundo lá fora. Às vezes, o antagonista mora dentro e ainda acha que está ajudando. E toda jornada começa com um chamado, um desejo de mudar, de crescer, de prosperar, de amar, de viver com mais verdade. A gente se empolga, faz planos, organiza a vida. E quando tudo começa a fluir, algo curioso acontece. Surge um freio invisível, um ups, melhor não, peraí, vamos dar uma pausa. Esse freio, ele tem nome, é autossabotagem. Será que você está se sabotando? Sabotando o seu avanço? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. A autossabotagem não chega gritando, ela chega de uma forma muito educadinha, disfarçada de bom senso, de cansaço, de prudência ou de realismo. Já viu uma pessoa falando, não, eu estou apenas sendo realista. A autossabotagem é quando você mesma cria dificuldades para impedir que algo bom se sustente na sua vida ou que você avance. Não porque você não merece, mas porque avançar exige sair de zonas emocionais conhecidas. E o conhecido, mesmo que ele seja desconfortável, ele dá uma sensação estranha de segurança. Você se sente segura porque você sabe o que vai acontecer. Você sabe que aquela pessoa vai te tratar daquela determinada maneira, você sabe o que esperar da rotina do seu trabalho, por exemplo. Esse ambiente familiar previsível te dá a sensação de segurança. Então, sabe aquele momento que está tudo indo muito bem, a carreira, os estudos, os planos, o relacionamento, e do nada você vai lá e tum, pisa no freio. Você se distrai, você adia, arruma um problema, perde o foco ou até toma uma decisão que você olha e fala: por que que eu decidi fazer isso? Pois então, isso é clássico. É autossabotagem. No financeiro, isso é quase um roteiro pronto, né? Então, às vezes entra um dinheiro inesperado que daria para organizar a vida e logo em seguida aparece uma nova dívida. Parece até talento, mas é um padrão emocional. É um dos temas que nós nos aprofundamos lá dentro do curso terapêutico FAP 2.0, quando nós falamos das sabotagens específicas relacionadas ao dinheiro. Mas pensa, isso acontece tão rapidamente que às vezes você nem percebe que está se autossabotando. Nos relacionamentos, a cena também é parecida. Você encontra alguém disponível, interessante, e de repente começa a se concentrar nos defeitos daquela pessoa, como se a mente dissesse assim para você: calma, felicidade demais não existe. Quem tudo quer, tudo perde. Como assim? Inclusive, ontem eu estava assistindo um dorama. Sim, eu fui pega pelos doramas. E duas personagens estavam ali conversando, e uma dizia que a amiga sempre encontrava parceiros que ela considera uma nota 80, né? De 0 a 100, ela falou: você sempre encontra parceiros que valem uma nota 80, mas você se sabota focando nos 20 que faltam. E aí você termina tudo. Olha que forte que é isso. Esse é um exemplo de uma autossabotagem. Eu achei isso tão didático que parecia terapia disfarçada de série. É claro que não dá para falar de autossabotagem sem falar da campeã absoluta, daquela que reina, assim, sabe, no lugar de destaque, que é a procrastinação. A procrastinação ela vai se apresentar como cansaço, como falta de tempo, falta de habilidade, ou aquela resposta rápida que a gente fala assim: ah, depois eu faço isso, eu sempre dou conta, ah, pode deixar, depois eu resolvo isso. Mas muitas vezes essa procrastinação acontece pelo medo de sustentar o próximo nível da própria vida. E por que que nós fazemos isso? Na maior parte do tempo, não é um movimento consciente, ele é inconsciente. Os seus padrões são tão antigos que a gente confunde esses padrões com personalidade. Mas por trás deles costumam existir medos, medos muito profundos, medo de errar, medo de falhar, medo de ser visto, ou até culpa. Culpa por ir mais longe do que as pessoas da sua família foram, culpa por crescer, como se o seu crescimento, a sua expansão, de alguma forma representasse uma traição ao seu sistema familiar, no pessoal que é
de sistêmica trabalha muito isso. Esse medo de ir aonde as outras pessoas da sua família não foram. Tudo isso está acontecendo ali no seu subconsciente sem você perceber. É um vozeirio ali te influenciando. E além disso, tem também o ganho secundário. Já ouviu falar no ganho secundário? Porque, ó, vamos ser honestos. Às vezes, se sabotar mantém a pessoa no papel de coitadinho, de quem sempre tem um problema, de quem sempre precisa de colo, ou, se a gente trouxer aqui o arquétipo da mártir, daquela pessoa que é sempre muito boa, muito disponível, que cuida de todo mundo. É um papel que ela se colocou e ela continua repetindo. O ganho dela é essa tensão, é as pessoas olharem para ela e falar: Nossa, você é tão boa, eu sei que eu posso sempre contar com você. E como ela busca a validação no externo, quando ela ouve isso, ela fala: Nossa, que bom, como eu sou querida, como eu sou amada. Mas isso aqui rouba a liberdade. Na jornada do herói, esse é o momento do confronto, quando você tem aquela passagem para você fazer uma escolha. Então, não com o vilão interno nesse caso, mas com o sabotador interno que acha que está te protegendo quando te mantém ali sempre nesse mesmo lugar. Então, o primeiro passo que eu convido você a fazer é observar, reparar nas frases que você repete, né? Eu sempre gosto de olhar os nossos diálogos, que eu chamo de narrativas. Talvez você mesma ou alguém que você conheça diga muito assim: ah, eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa, ou eu sempre me enrolo com o dinheiro, comigo é sempre assim. Aqui, ó, vai um spoiler. Isso não é destino, não é algo que está escrito em pedra, é um padrão. É um padrão que está sendo repetido. Um padrão aqui de sabotagem, de autossabotagem. E quando você perceber o padrão, você pode fazer algo muito simples e aqui entra, às vezes, a sensação de desconforto, que é você se perguntar assim: eu preciso continuar fazendo isso? O que que de pior ou de melhor pode acontecer se eu mudar? Se eu adotar uma postura diferente? O que que eu ganho exatamente onde eu estou? Ah, fala sério. Essas perguntas eu sei que elas vão gerar um desconforto, mas elas ampliam o seu horizonte. E ó, enxergar tudo isso sozinho nem sempre é fácil. Às vezes você vai precisar de ajuda de um profissional, de um terapeuta, para colocar luz ali em alguns pontos que você insiste em não ver. As pessoas ao seu redor elas podem perceber, mas você não. Não é assim? Ah, pensa, né? Muitas vezes quem está do lado fala: gente, eu enxergo e você não está enxergando? Não, é o nosso ponto cego e está tudo bem. Então você pode talvez precisar de ajuda de um terapeuta, de alguém de fora. E como eu sempre digo aqui, tem floral vibracional Yang que te ajuda a romper esses padrões repetitivos e principalmente a sustentar emocionalmente, servir de apoio emocional enquanto você muda de papel na sua própria história, enquanto você faz esse movimento de contar algo diferente, de escolher se posicionar de maneira diferente. Porque no fim das contas, o herói não é quem nunca se sabota, todos nós nos sabotamos de alguma maneira. Eu acredito que nessa jornada de herói, esse herói é quem percebe quando ele virou esse antagonista dele mesmo e aí decide, com consciência e um pouco de bom humor, retomar esse protagonismo, fazer a própria caminhada, tendo posições diferentes, tendo uma abordagem de vida diferente. Não é interessante isso? Então, pensa, será que você está se sabotando? Por que será, né? Pensa nas perguntas que eu tinha colocado aqui, né? O que pode acontecer de pior ou de melhor se você decidir mudar? O que que você ganha contando as mesmas histórias e tendo o mesmo comportamento? E será que você precisa mesmo continuar fazendo isso? Você vai ver que as respostas vão começar a iluminar o caminho para que você tenha uma atitude diferente e pare de se auto-sabotar. Experimenta, coloque em prática, depois você me conta.